E aí, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas aí mais uma vez à nossa conversa aqui através do canal, né? E hoje nós vamos tratar das questões da avaliação que nós fizemos semana passada. Tá? Eu já trago aqui a primeira questão de Direito Civil 2, que foi uma das questões mais fáceis da prova. E abaixo eu coloco uma observação dizendo o seguinte, ó, material da aula de revisão. Tudo que caiu na prova foi do material da aula de revisão, tá ok? Então tá lá. Assinale a opção correta quanto à obrigação gerada na relação entre credor e devedor. Como base, até mesmo para usar no Civil 4 e no Direito Processual Civil 3, onde tratamos de execuções, temos que ter em mente essa figura. A resposta correta da número 1 é a letra D, onde fala que a obrigação gerada na relação entre credor e devedor é a obrigação de dar, entregar, fazer ou não fazer. A letra A está errada porque está faltando ali, só falta a de não fazer. A letra B está errada porque ela fala só de obrigações positivas, e na realidade são obrigações positivas e negativas. A letra C está errada porque só fala sobre obrigações negativas, e na realidade são obrigações positivas e negativas. Se na letra D tivesse escrita obrigações positivas e negativas, beleza. Essa seria a resposta correta, que não é o caso. Aí na letra D tem obrigação de dar, entregar e fazer, que são consideradas obrigações positivas, e ou obrigação de não fazer, que é considerada obrigação negativa. Beleza? Então, 1A. Na segunda questão, nós falamos assim: assinale abaixo a opção correta, que indica uma fonte primária ou imediata das obrigações. A opção correta da número 2 é a letra A, lei. A letra B está errada, negócio jurídico, porque negócio jurídico é uma fonte secundária ou imediata. Está no nosso gráfico aí abaixo, que é o organograma que nós falamos em sala de aula. A letra C, ato ilícito, está errada porque é uma fonte secundária também ou imediata, conforme o nosso organograma. E a letra D está errada, ato jurídico, porque também é uma fonte secundária ou imediata. Nós sabemos que nessa questão de fontes da obrigação, há doutrinadores que entendem que a lei não pode ser considerada como fonte de obrigação. Não pode. Mas aqui nós seguimos o entendimento de Maria Helena Diniz, que entende que a fonte das obrigações primárias são consideradas, a lei são consideradas como fonte primária e ou imediata. Então, no entendimento doutrinário majoritário, mais consistente, até mesmo pela questão de conceito, onde a lei é a norma, é a regra que todos devem seguir, entendemos que a fonte das obrigações primária ou imediata é a lei. Tá? Vamos então, a resposta da 2 é a letra A. Vamos para a número 3. Assinale a opção correta que destaca uma obrigação gerada após registro do nome do comprador de um imóvel no RGI e que acompanha o imóvel. Então, nós estudamos a diferenciação entre direitos reais e direitos obrigacionais. A única obrigação gerada nos direitos reais é a obrigação próprio terreno. Quando nós falamos em RGI, nós falamos que surte um efeito. Esse efeito ele vai surgir apenas após a inclusão do nome do comprador na escritura de registro geral de imóvel. Ou seja, esse efeito se chama um efeito erga omnes. Esse efeito erga omnes ele vai atingir a todos os outros sujeitos passivos indeterminados. Então, quando se surge esse efeito, se é caracterizada a propriedade de um imóvel a alguém, a um sujeito. E esse sujeito, após ser declarado proprietário de uma coisa, ele absorve toda a responsabilidade desse imóvel, ou seja, assume todo o ônus desse imóvel. Isso quer dizer obrigação próprio terreno. Então, a terceira questão, a opção correta, significa que é a letra B de bola, obrigação próprio terreno, que é uma obrigação gerada após o registro do nome do comprador de um imóvel no RGI. A obrigação de fazer não tem nada a ver com o RGI.
A obrigação de entregar não tem nada a ver e a obrigação de não fazer também não tem nada a ver. Então, a opção correta da número 3 é a letra B. A número 4 aqui é para marcar a opção errada, tá? Quanto à definição de coisa certa. Nós sabemos que coisa certa, ela possui 3 requisitos: gênero, quantidade e qualidade. Então, agora vamos trabalhar a opção errada. A letra A fala a prestação definida por gênero, quantidade e qualidade da coisa. Essa é certa, então nós não vamos marcar. Letra B. Exemplo de coisa certa, um iPhone de 64 GB da cor preta. Não. Essa opção, ela está certa. Ela está qualificando tudo do iPhone. Então, nós não vamos marcar porque ela está certa. A gente vai marcar errado. Prestação definida por gênero, quantidade, faltando o atributo da qualidade. Sim, essa deveria ser a prestação definida por gênero, quantidade e qualidade, tá? No caso aí, essa daí é a opção errada, tá certo? É a que temos que marcar. A letra D, ante beatur, onde a doutrina jurídica entende que o pedido genérico tem que ser certo quanto ao seu objeto. Essa daí está correta, então não devemos marcar. A opção errada é a letra C, que fala de prestação definida por gênero e quantidade, que deveria constar na realidade direto gênero, quantidade e qualidade. E essa opção não apresenta os 3 requisitos, então, portanto, está errada. A número 5, quando acontece o perecimento, na obrigação de dar coisa certa, se não houver a conduta culposa do devedor antes da tradição. Então, aí, nós temos que analisar a conduta culposa do devedor, para assim entendermos a responsabilidade que ele vai ter. A letra A é a opção correta. O contrato se resolve para ambas as partes e devolve-se o que já foi pago pelo devedor. Sim. Se for apurado que não houve a conduta culposa, nós entramos nas causas de excludente de responsabilidade. O contrato ele se resolve, bastando apenas devolver aquilo que já foi pago. A letra B está errada, porque o contrato se resolve e o devedor deve o que já foi pago mais perdas e danos. Não. Se houve a comprovação da culpa, aí sim entra perdas e danos. Letra C está errada. O contrato não se resolve e o devedor deve pagar perdas e danos. Não, mentira. O contrato se resolve sim, porque houve a impossibilidade do cumprimento da obrigação. A letra D está errada. O contrato se resolve apenas para o devedor. Mentira, se resolve para os dois. Então, o correto da número 5 é a letra A. E agora vamos caminhar para a número 6. Quando acontece a deteriorização na obrigação de dar coisa certa, não havendo conduta culposa do devedor, antes da tradição, letra A é a correta. O credor terá o direito potestativo de escolher se fica com o bem abatido o preço, o valor que perdeu ou se resolve a obrigação. Beleza. Essa é a opção correta. Se ela se deteriora, ela perde valor no mercado, ela se deprecia. Então, o credor pode optar em querer continuar com a coisa abatendo o preço. Se o devedor concordar, beleza, está resolvida a situação. Isso tratando-se de obrigação de dar coisa certa, não havendo culpa do devedor. A letra B está errada. Por quê? O credor não terá o direito potestativo. Mentira, ele terá o direito potestativo. A letra C, se resolverá a obrigação sem a opção de escolha do credor. Mentira. Se houve uma depreciação de valor ou da coisa, o credor pode optar em ficar, desde que abatido o preço. A letra D está errada porque o credor terá o direito de perdas e danos, além do valor pago pela coisa. Não. O direito da perdas e danos é a impossibilidade do cumprimento. E além do valor pago por perda, o valor pago pela coisa, também seria a perda do objeto. Então, essa letra D, ela se enquadraria mais numa situação de perda por culpa do devedor, que não é o caso. Então, por essa razão, a número 6, a resposta correta é a letra A. Agora vamos para a 7, caminhando para o final. São causas de excludente de responsabilidade, exceto, mas para resolver essa questão, eu vou botar o dedo em cima do exceto, eu vou ler só apenas a primeira parte da pergunta. São causas de excludente de responsabilidade, ou seja, acontece o fato, mas
quem causou o dano não responde. Por quê? Ele causou o dano por uma vontade externa, por força que não foi a força dele, é uma força alheia à vontade dele. Então, as causas de excludentes de responsabilidade são caso fortuito, força maior e forte tempestade. A forte tempestade é uma coisa imprevisível, é uma força da natureza. Então, não há previsão da vontade humana. Por essa razão, a letra A, a letra B e a letra D são causas de excludente de responsabilidade, sim. Só que a questão 7 pede o exceto, a exceção, né? O que não é causa de excludente de responsabilidade? O que o devedor responde no caso de haver um evento da natureza, um caso fortuito ou força maior? A letra C, que é a mora do devedor. E muitos alunos se confundiram com relação a essa opção, principalmente nas questões discursivas. Tá bom? Então, a opção correta da número 7 é a letra C. Número 8. Quando há impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer fungíveis decorrente de ato voluntário do devedor, ou seja, o devedor causa alguma modificação no cumprimento daquela obrigação, tá? Então ele tem que se responsabilizar. Só que nós tratamos aqui de obrigação de fazer fungível, ou seja, outra pessoa pode cumprir aquela obrigação de fazer, que não necessariamente o devedor. Letra A. Penhora-se todos os bens do devedor em valor equivalente ao negociado na coisa. Não, está errado. Letra B. A obrigação se extingue e o credor poderá exigir a compensação por perdas e danos ou executar judicialmente a obrigação para que um terceiro faça às custas do devedor, bem como exigir compensação de perdas e danos. Beleza. Então, quando você identifica que o devedor não cumpre com a obrigação por vontade dele, por ato de sua vontade, aí ele se responsabiliza por perdas e danos. E como é fungível, outra pessoa pode cumprir as expensas do devedor. Letra C está errada por quê? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos? Não. Letra D. O contrato é resolvido sem direito do credor em buscar perdas e danos. Não, ele busca perdas e danos. A número 9 e a número 10 são as questões discursivas, tá? A número 9 fala o seguinte: cite 2 casos de exceção. Faltou complementar ali. Exceção de causas de excludente de responsabilidade. Conceitue um deles e dê exemplo de cada um deles. As causas de exceção de excludente, minto. As causas de excludentes de responsabilidade são caso fortuito e força maior. Não é a resposta. As causas de excludentes de exceção de excludente de responsabilidade são mora do devedor e cláusula de assunção de competência. Quando tem a mora do devedor, significa que, numa relação contratual entre credor e devedor, o devedor tem um prazo para entregar a coisa. Se após o prazo ele não entrega, ele assume total responsabilidade pela coisa, independente de caso fortuito e força maior. Isso, caso o devedor não entregue no prazo determinado no contrato, ele assume total responsabilidade, inclusive na situação em que ocorra caso fortuito ou força maior. Por essa razão, a mora do devedor é considerada como exceção da causa de excludente de responsabilidade. Essa é a primeira situação. A segunda situação é numa relação entre credor e devedor. No contrato, o devedor coloca uma cláusula dizendo o seguinte: independente de caso fortuito e força maior, o seu objeto será entregue. Então, ele assume total responsabilidade na situação, na eventualidade de acontecer uma força da natureza que impeça a entrega daquela coisa. Então, por essa razão, nós temos 2 situações: mora do devedor e cláusula de assunção de competência. E aí, a questão do exemplo é livre. Número 10. Conceitue obrigações pelo conceito clássico
e pelo conceito moderno, diferenciando-os e comente dando sua opinião. A comparação de ambos os conceitos, nós devemos usar o conhecimento adquirido em sala de aula. O que nós falamos em sala de aula? Galera, antes do Código Civil novo, havia um conceito clássico, um conceito antigo, onde se identifica o vínculo entre as partes após a criação de uma manifestação de vontade, onde se gera a obrigação e a prestação. Então, a identificação da obrigação é através do vínculo jurídico entre as partes. Pronto. Isso é uma questão estática. Basta a identificação de credor e devedor, a prestação que se identifica o vínculo. Esse é o conceito clássico de obrigações. Agora, o conceito moderno de obrigação além da identificação do vínculo, nós temos o princípio da sociabilidade, da eticidade e da operabilidade. É a ideia de movimento. Como nós vamos fazer para comprovar isso? Através de um movimento. Então, o conceito moderno, ele traz esses princípios, ao passo que o conceito clássico não traz. Então, essa é a linha da resposta da número 10. Beleza? Então, é isso. Eu deixo aqui o meu agradecimento pelo comportamento de vocês em sala de aula no momento da prova, inclusive durante as aulas que nós tivemos até essa data. Espero que vocês assimilem o máximo de conteúdo possível, né, ao longo desse período, como já assimilaram e me demonstraram na prova. Eu fiquei muito satisfeito em corrigir a prova de vocês, tá ok? Então, agradeço aí a dedicação de tempo, vamos para frente, vamos para cima e até a próxima.